Fala galera, sejam todos bem-vindos. Esse é o Manual do Ator Cristão. Meu nome é Adriano Canindé, eu sou ator, formado em 2011. Em 2012 me converti ao cristianismo. Em 2014 e 2015 eu fiz um curso chamado Centro de Treinamento Bíblico Rema. E dentro dessa escola, estudando a Palavra de Deus, eu pude perceber similaridades, encontros, entroncamentos entre a Palavra de Deus e aquilo que é base da técnica de interpretação dos atores. Shakespeare vai dizer que o teatro é um espelho da vida. Entendendo isso, nós vamos perceber que muitos estudiosos vão se debruçar sobre o funcionamento da mente e do corpo do ser humano. O que eu proponho aqui dentro desse discurso, dentro dessa videoaula, é pensarmos o funcionamento do ser humano para o trabalho do ator pela perspectiva bíblica, aquilo que a Bíblia vai dizer quanto manual de funcionamento do ser humano. A Bíblia tem muito a dizer sobre o funcionamento do ser humano, sobre o funcionamento da sua mente, sobre o funcionamento do seu corpo, sobre questões e princípios que regem a vida sobre a terra. Esse é o Manual do Ator Cristão. Nesse vídeo e nos próximos 3 vídeos, nós estaremos aqui expondo essa teoria para que você que tem curiosidade em saber aquilo que os cristãos veem do funcionamento do ser humano, e você, quanto cristão, daquilo que você pode associar das técnicas de interpretação teatral, aquilo que a Bíblia estabelece. De fato, nós encontramos muitas coisas ligadas ao funcionamento do ser humano na Bíblia e que são muito conhecidas de nós, atores, dentro do trabalho teatral. Por exemplo, nós temos uma ferramenta dentro do teatro muito conhecida, chamada fé cênica. Todos que estudaram os livros de Stanislavski, Konstantin Stanislavski, que é um teatrólogo russo, vai encontrar lá referências à fé cênica. O termo fé foi retirado da Bíblia, e a carta aos Hebreus vai afirmar no capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé, certeza daquilo que eu espero e convicção daquilo que eu não vejo. A fé é aquilo que dá substância para o que ainda não pode ser visto. A fé toma o lugar daquilo que eu ainda não posso ver. Esses fundamentos são riquíssimos para dentro do nosso trabalho de interpretação teatral. Uma outra passagem vai afirmar em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E isso, claro, nós estamos falando sobre a fé do tipo de Deus, que ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas se a gente trocar em miúdos, se a gente trouxer isso para o trabalho do ator, nós podemos afirmar que a fé cênica também vem pelo ouvir, também vem por se encher das palavras do texto e ouvir as palavras do texto. Alguns mestres teólogos, alguns estudiosos da palavra de Deus vão afirmar o seguinte: a fé vem pelo ouvir, fica pela meditação e cresce pela confissão. Isso é um processo criativo para o ator. Ele pega o texto, ele fala o texto, ele estuda o texto, ele coloca esse texto para dentro, ele dorme e acorda pensando naquele texto, e quando ele vai para a cena, ele coloca esse texto para fora. Ele tenta colocar em cena essas palavras que foram propostas pelo autor. A Bíblia tem muito a dizer a respeito disso, só que a Bíblia vai colocar isso na perspectiva do ser humano para a sua vida particular. Mas isso é um princípio que rege a vida humana, e o teatro, quanto espelho da vida, precisa enxergar com mais carinho os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Nós tocamos nesse assunto para você entender um pouco daquilo que nós estamos fazendo de paralelo entre o trabalho do ator e aquilo que a Bíblia fala, mas
grande parte da prática teatral realmente se baseia no conhecimento da alma humana, ou do funcionamento da mente humana. No entanto, muitos ainda confundem aquilo que é a alma e o que é o espírito do homem. De fato, nós aprendemos estudando a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso dentro das suas cartas, de que o homem é um espírito, ele de verdade é um espírito que possui uma alma e habita no corpo. Né? Um grande homem, um grande teólogo, um grande mestre da palavra de Deus, um grande mestre da Bíblia, que já faleceu, chamado Kenneth E. Hagin, ele tem um livro chamado O Homem em Três Dimensões. E nesse livro ele trata muito claramente do fato de que a Bíblia afirma que o homem é um ser espiritual, que possui uma alma e habita num corpo. A Bíblia, como nosso manual de funcionamento, como manual do ator cristão, a Bíblia tem muito a dizer sobre o espírito humano, que de fato nós somos um espírito. A Bíblia vai afirmar que a palavra de Deus é a única capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito, pensamentos e propósitos do coração. O apóstolo Pedro vai falar do espírito humano como o homem interior do coração. Então, você de verdade é quem você é por dentro, no seu espírito. Esse homem interior é quem de fato você é. É isso que a Bíblia nos afirma. Então, a prática teatral é muito fundamentada no conhecimento da alma humana. E a Bíblia também vai tratar da alma humana. Então, muita sabedoria pode ser retirada dos conhecimentos que estão na Bíblia. Existem muitas coisas a serem faladas, a serem entendidas, a serem absorvidas do funcionamento da alma, da mente humana. E nós vamos nos apropriar aqui de alguns pontos da psicanálise. Eu não sou um profundo conhecedor do assunto, sou um curioso, um estudioso, alguém que gosta de ler a respeito disso para fundamentar o seu trabalho. E nos interessa muito perceber aquilo que a psicanálise fala a respeito do funcionamento da mente. Sigmund Freud, Jacques Lacan são alguns desses mestres psicanalistas que nós vamos nos debruçar um pouco sobre aquilo que eles falaram, sobre pontos que eles trataram dentro dos seus estudos, dentro daquilo que eles estabeleceram para a psicanálise, e trouxeram coisas muito preciosas. E nós vamos tocar nesses assuntos para a gente fazer esse comparativo. O teatro foi beber muito dentro da psicanálise. A gente vê, por exemplo, Grotowski, Jerzy Grotowski, um grande teatrólogo, que ele vai tratar de uma coisa chamada o retorno do recalcado. Isso veio da psicanálise, é um termo psicanalítico, que foi trazido para o teatro para que os atores se permitam fazer aquilo que talvez em sociedade seja inaceitável, ou que para o seu aparelho psíquico não seja permissível, não seja aceitável, mas para a cena o personagem faz aquilo. Muitos professores de teatro afirmam que o personagem é aquilo que você faz. Então, esses impulsos precisam ser permitidos dentro de uma construção cênica. Lógico que dentro de um profissionalismo, dentro de um entendimento, dentro de uma clareza de trabalho. Mas nós vamos tocar um pouco aqui nessas obras, fazer um comparativo com a Bíblia e trazer isso para que você, estudioso de teatro, para você cristão, que quer ter o seu grupo teatral dentro da igreja e fundamentar o que você está fazendo, quanto técnica de interpretação, quanto entendimento, quanto teoria, quanto aquilo que você pode colocar para dentro, para fundamentar e ter certeza e convicção daquilo que você está fazendo. Nós vamos tocar nesse assunto, vamos tocar naquilo que a Bíblia diz a respeito do funcionamento da mente humana, para que você tome posse disso, para que você se aproprie disso, para que você se utilize disso, dessas verdades, e fundamente o seu trabalho, e enriqueça o seu trabalho. Então vamos lá. Freud, Sigmund Freud, é conhecido como o pai da psicanálise. Isso é de conhecimento geral.
mas nós vamos nos apropriar aqui de um ponto que ele coloca que é muito interessante. Freud ele vai falar sobre um ponto do seu estudo chamado id, ego e superego. Você pode encontrar livros falando sobre isso na internet, assim como eu encontrei algumas referências, alguns estudos, inclusive alguns livros sobre o assunto. Mas é muito interessante o que ele coloca. O que ele coloca é o seguinte: o id é um depósito de desejos sem travas, sem freios, impulsos hereditários e também primitivos. Então, são impulsos, desejos, vontades, um poço de desejos sem travas, sem freios, de natureza hereditária, natureza primitiva, focados na autopreservação e na reprodução da espécie. Detém ancestralidade, a origem e instinto. Também trabalha pelo princípio do prazer, ou seja, procura resposta direta e imediata no estímulo instintivo, desconsiderando a realidade. O id é um poço de desejos sem fundo. E todos nós temos isso dentro de nós. Impulsos, desejos, vontades que nos vêm. Todos nós temos isso. Uma outra coisa, um outro ponto também que ele vai tratar chama-se ego, que é a parte desse aparelho psíquico que vai filtrar os impulsos do id, ou vai filtrar os impulsos desse poço sem fundo de desejo, determinando o que nós permitimos externar, o que nos permitimos externar em palavras e atitudes. O ego tem que lidar com as exigências e impulsos do id e a realidade, estabelecendo por essas relações os seus padrões. Então o id, o ego, ele vai estabelecer o que você permite ou não que venha para fora. Você tem desejos e impulsos, mas você filtra. Então, ele vai tratando aqui como é que funciona o seu aparelho psíquico. Consegue perceber isso? Depois você pode escrever aqui embaixo, nos seus comentários, o que você pensa a respeito disso também, o que você lê a respeito disso. Se você discorda de tudo que eu estou falando, mas eu achei dentro disso algo muito interessante para ser pensado, analisado. Ele fala também sobre o superego. O superego é o momento entre a infância e a juventude, onde os pais conseguem incutir nos filhos aquilo que é proibido e aquilo que é aceitável. É a formação da personalidade moral e social. Entre a infância e a juventude, os pais têm o poder de determinar aquilo que é aceitável e o que não é. Quando a criança cresce, quando esse jovem cresce, ele se apropria daquilo que os pais estabeleceram, daquilo que os pais falaram. O menino faz uma coisa errada e ele vai ser punido por causa daquilo. Ele vai ficar de castigo, o pai vai tirar o celular, a mãe talvez dê uma chinelada nele, para ele entender, muitas vezes, que aquilo ali está errado e que ele não deve fazer. Então ele vai ser corrigido, ele vai ser lapidado. Os pais vão mostrar para ele aquilo que é bom e o que é ruim. Se ele faz uma coisa boa, ele ganha um presente. Se ele tira boas notas na escola, ele é recompensado. Se ele é gentil, se ele é amoroso, se ele honra as pessoas, ele vai ser recompensado por esse comportamento. Então, essa relação na família vai determinar para a criança aquilo que é bom e aquilo que é ruim, e isso vai cristalizar na mente dela. E aí ela vai para a vida, vai se relacionar socialmente, estabelecendo esses padrões de comportamento, estabelecendo essas realidades e lidando socialmente com valores que foram estabelecidos dentro de casa. Certo? Então nós vimos aqui id, ego e superego. O outro psicanalista que nós falamos aqui, um outro grande estudioso, um outro grande mestre, chama-se Jacques Lacan. E ele vai tratar muito sobre a linguagem. Ele vai dizer na sua psicanálise que nós, os seres humanos, somos seres falantes ou seres ligados à dimensão do dizer. Nós estamos conectados a palavras, a dizer, a falar. Somos seres falantes e, antes de tudo isso, seres falados. Certo? Eu vou ler algumas coisas aqui para poder estabelecer isso. Ele defende que o sujeito é constituído pela linguagem, assim como o seu inconsciente. Ou seja, o seu inconsciente foi estabelecido
por aquilo que falaram a seu respeito. Sem a linguagem, o inconsciente seria um vazio. De acordo com Lacan, a constituição do indivíduo surge da sua relação com o outro. De novo, a constituição do indivíduo surge da relação com o outro. Então, a minha relação com as pessoas, com a minha família, com o outro, vai estabelecer, a minha constituição vai me constituir, vai me estabelecer. Antes mesmo da criança nascer, alguns estudiosos afirmam que as palavras que são ditas a respeito dela a atravessam e estabelecem. Então você pode dizer coisas e estabelecer na vida de criança, dos seus filhos, por exemplo. Então, Lacan vai dizer que nós estamos conectados à dimensão do dizer, nós estamos conectados à dimensão da palavra, somos seres falantes. Só que ele diz que o ser humano ele não vem à existência antes de ser falado. Ninguém vem à existência antes de ser falado, certo? E agora nós vamos para a Bíblia, e nós vamos ver aquilo que a Bíblia afirma sobre esse equipamento psíquico, essa aparelhagem psíquica, e como o homem está conectado à dimensão do dizer. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. Diz assim: E disse Deus, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. A Bíblia nos mostra aqui que o homem, antes de ser criado, palavras o atravessaram. Antes da criação, antes do homem surgir fisicamente, como é dito em Gênesis capítulo 2, versículo 7, em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, Deus fala aquilo que seria o impulso, os impulsos, estabelece os impulsos do homem, as palavras que atravessaram esse ser humano na sua constituição. Segundo a fé cristã, Adão, este homem, foi o primeiro homem, foi o primeiro ser humano. Adão e Eva são os primeiros homens, né? O primeiro homem e a primeira mulher. E essas palavras atravessaram a sua criação. Então vamos lá. Então a Bíblia estabeleceu os impulsos do homem. De que forma? Deus disse: domine sobre todas as criaturas, o que demanda capacidade intelectual. Mas também disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, o que mostra aqui os impulsos de natureza sexual, certo? Ou de perpetuação da espécie. Vemos então que as palavras que precedem o ser humano, que o atravessam, estabeleceram seus impulsos e desejos, certo? Encontramos, e é o que encontramos na natureza humana de mais primitivo, né? A relação sexual, a perpetuação da espécie. E a palavra também vai dizer que o homem deve comer de toda a erva que dê semente e de toda a árvore frutífera que dê semente. Então, o ser humano ele deve se alimentar, ele deve comer. Isso nos mostra autopreservação, cuidado com a própria vida, e isso nos mostra os impulsos que nós temos de natureza ancestral, de natureza primitiva. Então, estou estabelecendo toda a verdade, não estou falando tudo, mas eu estou aqui colocando um ponto que você pode refletir. Então, essas palavras, como Lacan disse, atravessaram o ser humano e estabeleceram seus impulsos. Então, esses impulsos, assim como Freud fala, são de natureza primitiva, são de natureza, né, são antigas, são coisas que foram estabelecidas há muito tempo. Certo, pessoal? Então, aqui a gente falou um pouco sobre o funcionamento da alma humana e como a psicanálise tem pontos em comum com a Bíblia a respeito do funcionamento da mente humana.
Jacques Lacan vai falar que somos seres falantes, seres falados. A Bíblia diz a mesma coisa. O homem é um ser ligado à dimensão do dizer. A Bíblia vai afirmar que vida e morte está no poder da língua, que nós não devemos parar de falar aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Uma criança que ouve coisas ruins a respeito dela, que é atravessada por palavras de morte, palavras de maldição, vai ter essas coisas atravessando a sua vida, a sua alma. Mas uma criança que tem palavras boas sendo colocadas para ela, você vai ser um sucesso, tudo que você colocar a mão para fazer vai dar certo, você pode ser aquilo que você deseja, você vai ser um grande profissional, você vai ser um grande pai de família, uma grande mãe de família, você vai ser um grande trabalhador, um grande profissional, um grande amigo, um grande ser humano, você vai marcar a sua passagem sobre a terra. É isso que a palavra de Deus tem a dizer a respeito do ser humano. Então nós vemos como a psicanálise e a Bíblia concordam a respeito daquilo que atravessa o ser humano com palavras. E aqui você pode se apropriar dessas verdades e entender que colocando essas palavras para dentro, colocando que entendendo esse funcionamento da mente humana, você pode ir para a cena e construir o seu personagem através dessas palavras, através das relações que atravessam. O outro está sempre conectado. Existe sempre essa relação com o outro, na psicanálise, no teatro, na igreja. Então, pessoal, essa foi a primeira análise do funcionamento da alma, da mente humana, dentro do trabalho que nós estamos propondo aqui dentro do Manual do Autor Cristão. É uma teoria, é uma linha de enriquecimento do trabalho do autor, certo? A gente fica por aqui, esperamos você no próximo vídeo. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, de curtir, compartilhar com seus amigos. Entra também lá na página do Facebook, né? Comenta no vídeo aqui embaixo o que você achou, o que você está entendendo de tudo isso que nós estamos falando aqui. Nós vamos responder você, nós vamos conversar com você o que você entendeu, o que você quer esclarecer, o que você quer tirar de dúvida. Você tem uma proposta para que a gente pegue esses dois pontos que muitas vezes se polarizam e se distanciam um do outro, e que esses pontos possam se aproximar e perceber as suas semelhanças, e que em prol do bem-estar humano, em prol de um trabalho, de um bem fazer teatral, possamos nos apropriar e nos aproximar. Então, é isso. Até o próximo vídeo.